Fala galera, beleza? Kalel aqui, vamos resolver mais uma questãozinha aqui de estequiometria, de química, beleza? Essa questão aqui da UFG 2016, vamos lá. Considerando-se o rendimento reacional de 80%, sempre bom marcar, beleza galera? Rendimento, essas coisas, pureza, marca logo, bota um círculo grandão, porque geralmente isso aqui, eu mesmo, por exemplo, já caí muito, rendimento, pureza, porque não prestei atenção nessas coisas. E tomando-se como base 18 gramas de glicose, a massa de etanol formada em gramas será de... Então, beleza. Lembrando só que o etanol é isso aqui, né? Essa moléculazinha aqui de álcool. Porque tem um OH, não hidroxila. E aqui, galera, isso aqui é uma molécula de glicose, ok? Equação está balanceada? Equação não balanceada, beleza? O texto já disse. Vamos só ler aqui para ver se tem mais algum detalhe. A fermentação alcoólica é um processo realizado por leveduras e algumas bactérias que consiste na fermentação de açúcares, produzindo etanol e gás carbônico. Um exemplo é a fermentação da glicose mostrada pela equação não balanceada, beleza? Isso aqui é só conhecimento de biologia. A única coisa que de fato é útil para a gente resolver a questão é essa parte aqui. Equação não balanceada, beleza, galera? Vamos lá. Então, a gente tem primeiramente que balancear essa equação. Como é que a gente balanceia uma equação, galera? A gente precisa seguir a regra do macho, né? Como a gente não tem nem metal, mas a gente tem carbono, né? Porque a gente não tem também nenhum metal além do carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente começa aqui pelo carbono. O que eu sempre recomendo fazer para a gente conseguir balancear uma equação, galera? Eu sempre recomendo a gente ver o número, né, de átomos mesmo, de ambos os lados, né? De cada elemento químico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 carbonos, né? Então, coloca aqui 2. E a hidrogênio a gente tem 5, mais 1, 6. Não, galera, perdão, a gente tem 2 e a gente tem mais 1 aqui. Então, a gente tem, na verdade, 3. Oxigênio a gente tem 1, 3, né? Beleza, então é isso. Oxigênio, 1, 3. Ok. O que acontece, galera? O que a gente vai precisar fazer agora é o seguinte. A gente vai precisar fazer aí colocar alguns valores aqui que multiplicando as moléculas a gente consiga chegar numa igualdade de fato, né? Então vamos lá. O que eu percebi aqui? Eu percebi, por exemplo, que o carbono tem 3 carbonos aqui, e aqui tem 6, né? Ou seja, se eu multiplicasse isso aqui por 2, eu chegaria, né? Oxigênio do mesmo jeito, né? Na verdade, tudo, né? É como se a equação tivesse dividida por 2. Mas vamos ver, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né, galera? Então vamos lá. O que primeiro aqui a gente vai fazer? O que primeiro eu estou vendo aqui que a gente pode fazer? Como a gente tem que começar pelo carbono, né? E geralmente eu recomendo também moléculas pequenas, menores, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer nessa molécula de carbono. Se a gente multiplicar por 3, a gente vai ter 5 carbonos. Não vai dar certo, beleza. Se a gente multiplicar por 4, a gente vai ter 4 carbonos aqui e 6 carbonos aqui. Beleza, então até daria certo. Mas como é que fica as outras moléculas? A gente tem que avaliar isso também. Por quê? Porque a gente multiplicou 2 oxigênios por 4. Então a gente tem 8 e 9 agora. Mas calma, a gente pode encontrar uma solução viável para isso no futuro. Vamos só ver agora os hidrogênios. Não vamos se preocupar com o oxigênio agora não. Os hidrogênios a gente tem 6, né? Então a gente tem que mexer nessa molécula aqui ou nessa daqui. A gente sabe que o certo mesmo é a gente mexer aqui, né? Pra gente conseguir algum múltiplo e chegar aqui. Então, multiplica aí por 2, galera, que dá certo. Por quê, ó? Porque 6 vezes 2, né? A gente chega em 12. Então, a gente consegue 12 hidrogênios. Ok? Então, deixa os 2 aqui e 4 aqui. Mas e aí? A gente multiplicou também, né? O número de oxigênios, né? Que estava 8. E agora a gente colocou mais os 2. Fica 10 aqui agora. E lá do outro lado, o que a gente vai ter que fazer? Lá do outro lado, a gente vai precisar tomar alguma providência para conseguir igualar esses oxigênios, né, galera? Que estão dando um trabalhinho pra gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tô errado aqui em um ponto aqui, galera. Calma aí. Preste atenção aqui, ó, que eu coloquei 4, né? Mas vai ficar 8 carbonos, não vai ficar 6, né? Agora, se eu colocar 3, vai ficar 3 mais 4, vai ficar 7. Se eu colocar 2, vai dar certo. Se eu colocar 2, né? Só que o problema... dá certo. Beleza, aqui era só 2, né, galera? Eu já ajustei. Vai dar 4 carbonos aqui. Mais 2, né? Vai dar 6, beleza. Aqui vai dar os 12 hidrogênios. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 vai dar os 6 que a gente quer. Então tá balanceado.
Balancear, galera, é sempre muito chato, eu não gosto muito, né? Mas sem pressa, galera, sem alvoroço, né? Simplesmente vão fazendo isso aqui que eu fiz, né? Vão colocando os átomos embaixo até dar certo. É claro que aqui eu tenho uma facilidade, né? Que eu consigo riscar e escrever de novo. Mas vocês pegam aquela folha em branco, né? De rascunho, se tiverem na prova de vocês, e vão testando até dar certo. O importante é acertar a questão. Considerando-se o rendimento reacionado de 80% e tomando-se como base 18 gramas de glicose, a massa de etanol formada em gramas será de... Uma coisa que talvez a gente precise nessa questão, galera, talvez não, a gente vai precisar, né? Mas antes de tudo, vamos só colocar um aqui para a gente fixar, ó. E a gente quer o que? A gente quer glicose e etanol. A gente quer relacionar essas duas moléculas aqui. Então, 1 grama de glicose produz... 1 grama não, galera. 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol. Mas a gente precisa também, galera, saber a massa molar dessas moléculas. O que eu quero lembrar a vocês aqui? Eu vou até colocar aqui de uma outra cor. Eu quero lembrar a vocês que o carbono, galera, ele tem 12 gramas, né, por mol. O hidrogênio tem 1 grama por mol. E o oxigênio ele tem 16 gramas por mol. A questão não forneceu isso, porque é um vestibular tradicional, o Enem forneceria, beleza, galera? Mas como não forneceu, eu coloquei aqui para vocês, para que a gente pudesse conseguir chegar na resposta. Isso aqui também, galera, essas massas molares aí, elas são mais conhecidas, né? A gente tem que entender isso também. Se você for prestar um vestibular também, tradicional, enfiar um concurso, sei lá, não se acanhe também, né? Porque isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, decorar o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Né? São elementos muito recorrentes. Você decora com o tempo, depois de fazer tantas questões. Aqui, por exemplo, eu nem precisei pesquisar. Em outras, eu pesquisei dessa lista aqui, mas com o tempo eu fui vendo que nem precisa mais. Né? Se a questão não fornece, é claro. Então, vamos lá. A gente precisa, galera, ver a massa molar de cada um especificamente. Então, a gente tem 6 vezes 12, mais 6 vezes 16, ok? E aqui a gente teria que fazer qual conta? A gente tem que fazer essa conta aqui, ó. 12 vezes 2 mais 5, mais 5 mais 16, não é isso? Não, mais 5 não, mais 6, né? Porque tem 6 hidrogênios. Mais 16. Ok, essa conta que a gente precisa fazer, vamos lá. 6 vezes 12, galera, 6 vezes 12 é 72, perfeito? 6 vezes 16, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 6, 36, 96. Não é isso? 90 com 10, 100 com 70, 170. 172, 174, 180. Lembrando que as estratégias aqui de cálculo mental eu não vou especificar, beleza, galera? Mas vocês vão acompanhando aí. 12 vezes 2, 24. 6 mais 16, isso aqui dá... meu Deus, 24 mais 6, 30. E aqui dá 46, eu já ia esquecendo. 2 vezes 46 gramas, ok. E ele quer o que na questão? Ele quer, tomando-se como base 18 gramas de glicose, ok, 18 aqui então. Vou até tirar esse 1 aqui, né, porque é 1 mol, não faz diferença. 18 gramas. A massa de etanol formada é de... Então a gente coloca um X aqui. E é o que acontece, galera. 2 vezes 46 é 92 gramas. E a gente percebe que de cá para cá, a gente dividiu por 10, né? Então a gente também tem que dividir por 10 aqui, vai dar 9,2. E aí a gente tem 9,2? Até tem, galera, mas a gente não vai marcar 9,2. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, uma coisa que é muito errada, mas que a gente precisa se atentar, é a questão do rendimento. E aqui a gente tem um rendimento de 80%. Então a gente tem que pegar esses 9,2 e multiplicar por 8%. Galera, multiplicar por 8% é reduzir 20%, né? A gente, de certeza, tira o 9,2. E aí, o que acontece, galera? Se a gente... se fosse 50% o rendimento, né? A gente teria que tirar 50% disso tudo. Então, 50% de 9,2 é 4,6, né? E a gente tem várias alternativas aqui menores que o 4,6 e o próprio 4,6. Então, a gente só pode, né, sem fazer conta, ficar com 7,36. Outra coisa que atesta isso é que se você tiver certeza da resposta e não tiver aproximado, é claro, você pode multiplicar aqui por 2 e por 8, ó, você vai ver que 2 vezes 8, né, termina em 6, né? E aqui também termina em 6, então a gente marca e é feliz, beleza? Só confirmando aqui a resposta na plataforma, 7,6, cadê você? 7,36, perdão. Beleza, essa é a resposta mesmo, beleza, galera? Tamo junto.